E agora estamos lendo Gênesis, capítulo 2. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, tendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Eis as origens do céu e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, dentre a árvore da vida, no meio do jardim, e da árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Aguilar, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali há o bdelho e a pedra de berílio. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão uma só carne. E eles estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam.